Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos a visão de Daniel dos 4 animais no ponto número 1. No ponto número 2 da lição, vamos então conhecer a visão profética, escatológica de Daniel. Item número 1 da lição: a visão de Daniel dos 4 animais. A narrativa do sonho e visões de Daniel. Daniel, no capítulo 7 de seu livro, narra uma visão que recebeu da parte de Deus durante o reinado de Belsazar, por volta do ano 553 a.C. Praticamente, a mesma representatividade e significado que Nabucodonosor recebera em sonhos na visão da estátua narrada no capítulo número 2, quanto à sucessão de reinos, sendo que houve uma diferença na visão de Daniel, com um aprofundamento dos acontecimentos do ponto de vista espiritual, com um viés escatológico, antevendo as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Daniel, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou. Pela amplitude das revelações feitas pelo Senhor, Daniel ficou espantado e com o espírito abatido dentro do corpo, porém ávido para saber sobre a interpretação das visões, e ele, ao ser informado sobre os fatos que iriam acontecer, guardou-os respeitosamente no coração. Daniel, capítulo 7, versículo 15 e 16 diz: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Passemos então agora à interpretação do sonho e visões de Daniel. Em seu sonho, Daniel viu, em primeiro lugar, que 4 ventos do céu combatiam no mar e que também surgiam deste mar 4 grandes e diferentes animais, onde o vento representava o poder soberano de Deus, agindo e fazendo a vontade na terra. O mar tipificava a existência da humanidade, dos povos, nações, e os 4 animais representavam 4 sucessões de reinos na terra, porém seriam reinos temporais. O primeiro, em Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. No versículo de número 17, diz assim: Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. E o versículo 12 diz: Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe dado
prolongação de vida por um prazo e um tempo. Portanto, aí está a tipificação de que, primeiro, nós temos aí 4 reinos temporais, semelhante ao que foi relatado no capítulo 2 de Daniel. O primeiro animal contemplado por Daniel foi um leão alado, com asas de águia, simbolizando a nação da Babilônia. Uma nação muito forte, poderosa, cruel e muito rápida em suas conquistas. Na simbologia do animal, o leão representava o poder e sua fortaleza, enquanto que as asas de águia, a rapidez. Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi acometido de licantropia, vivendo 7 anos no campo como um animal. E após este fato, reconheceu o Senhor Jeová como o Senhor do universo, recebendo assim um coração de homem, não se considerando mais uma deidade. No versículo 4 do capítulo 7 de Daniel diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Portanto, este o primeiro animal, um leão com asas de águia. O segundo animal visto por Daniel foi um urso, que tinha 3 costelas nos dentes, simbolizando então o reino Medo-Persa, onde um lado mais alto do urso ficou levantado, tipificando que a Pérsia ficou mais forte que a Média na aliança que estes 2 reinos fizeram entre si. Na simbologia do animal, o urso representava a força e o poder do reino, e as 3 costelas cravadas pelos seus dentes representavam as 3 nações, Lídia, Babilônia e Egito, que se uniram para derrotar o reino Medo-Persa, porém foram sumariamente destruídos. No versículo 5 do capítulo 7 de Daniel diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante ao urso, ao qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. O terceiro animal contemplado por Daniel foi um leopardo, com 4 cabeças, alado com 4 asas de ave, simbolizando então a Grécia de Alexandre o Grande. Na simbologia do animal, o leopardo com as 4 asas representava a ultra rapidez de conquistas territoriais deste reino, que em apenas 12 anos conquistou as outras nações do mundo até então conhecido. As 4 cabeças do leopardo representavam o reino dividido da Grécia, após a prematura morte de Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, onde o seu reino foi dividido entre 4 generais com seus respectivos territórios, aos quais nós podemos mencionar como os nomes desses generais: Cassandro, Grécia e Macedônia; Lisímacos, da Trácia e a maior parte da Ásia Menor; Seleucos, da Síria e uma grande parte do Oriente Médio; e Ptolomeu, do Egito. O terceiro animal foi um leopardo. Versículo 6 diz assim do capítulo 7 de Daniel: depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O quarto e último animal, visto por Daniel, foi um animal terrível e espantoso, praticamente indescritível, com dentes de ferro e com 10
chifres na cabeça, onde subiu um chifre pequeno com olhos e boca de homem, simbolizando este animal, o Império Romano, com muita força, com muito poder, um império sanguinário, pavoroso e cruel. Os 10 chifres falam das 10 nações ou reinos subsequentes ao Império Romano que se unirão para dar apoio político à plataforma de governança do Anticristo. O chifre pequeno, que saiu no meio deles e conquistou 3 deles, fala do Anticristo, que conquistará 3 dessas nações e será o rei universal do mundo por um breve período de tempo. Daniel capítulo 7, versículos 7 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como o de homem e uma boca que falava com insolência. No versículos 19 ao 20, também do capítulo 7 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do ouro que subiu, e do outro, melhor dizendo, que subiu, diante do qual caíam 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. No versículo 23 e 24, também desse capítulo 7 de Daniel, diz: Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Portanto, aí está a interpretação do sonho, as visões de Daniel. E isto está em perfeita sincronia com o sonho do rei Nabucodonosor, registrado no capítulo 2. Então, a cabeça da estátua, que também tipifica o leão com asas de águia, é o Império da Babilônia. O tórax, o peito de prata da estátua, tipifica o urso com 3 costelas entre os dentes, que é o reino medo-persa. Em seguida, a parte da cintura, quadril da estátua, que significa o reino da Grécia, tipificado aqui pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas. E, por fim, as pernas da estátua, que significa, então, o Império Romano, o mais terrível entre todos. E aí a sucessão destes 4 reinos. E os 10 reis que apoiarão o Anticristo, que aparecerá subsequentemente depois destes reinos, dessas nações. Palavra do Senhor, graças a Deus. No item número 2, nós vamos então contextualizar este sonho de Daniel para uma visão profética e escatológica para os dias de hoje. A palavra de Deus denota que vários sinais serão, vamos dizer, percebidos na humanidade para a volta de Jesus. Então, por exemplo, hoje nós já podemos, então, ver entre nós, ou vamos dizer assim, testificar
testemunhar, constatar estes sinais. Por exemplo, a violência, guerras, desastres, a ciência se multiplicando, armas nucleares, a poluição, que no caso aí nós temos os gases de efeito estufa, que combina então com as mudanças climáticas no mundo inteiro, terremotos, fome, e o Evangelho de Cristo pregado em todo o mundo. Os sinais estão aí consolidados. Por isso, está muito próximo a volta de Jesus. E Daniel fala disso em seu livro. Para entendermos a visão profética de Daniel do reino eterno de Cristo sobre a humanidade e os acontecimentos escatológicos da segunda parte do livro de Daniel, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, em sincronia com o livro de Apocalipse, passaremos a mencionar a sequência lógica dos acontecimentos escatológicos enunciados na Bíblia Sagrada, segundo a maioria dos estudiosos das Sagradas Escrituras. Eu vou passar agora a mencionar de uma forma cronológica quais são os últimos acontecimentos dos últimos dias, que está muito próximo da nossa geração. Vou apenas realizar uma leitura linear destes acontecimentos, porque da lição 8 até a lição 12, nós vamos estudar de uma forma mais detalhada sobre um desses eventos. Então, para a gente conhecer todos os eventos dentro de uma cronologia, eu vou mencionar agora nessa lição de número 7, no item número 2. Aí nós temos a escatologia bíblica de Daniel e Apocalipse. Então, a sequência dos acontecimentos. E o primeiro acontecimento, aí partindo da esquerda para a direita, onde nós temos aí o Cristo crucificado, esta é a morte vicária de Cristo e a era da igreja. Época que nós estamos vivendo agora. Vivemos a crucificação de Cristo, então estamos vivendo agora a era da igreja. Cristo morreu em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação e para a concessão da vida eterna para todos que creem na salvação em Cristo. E assim inaugura a era da igreja, que é a era que nós vivemos agora. Na sequência, nós teremos o arrebatamento. E o que é o arrebatamento? O arrebatamento será consumado no primeiro ato da segunda vinda de Jesus, onde a igreja será retirada do planeta Terra de uma forma brusca, inesperada e sobrenatural, a fim de que seja transportada para as regiões celestes, onde iniciar eterna e plenamente com o Senhor Jesus. O arrebatamento é algo que está reservado somente aos crentes fiéis em Jesus Cristo e será um milagre, onde milhões e milhões de pessoas, vivas e mortas, de todas as partes do mundo, em todas as épocas, onde após ao estridente som da última trombeta, os mortos serão ressuscitados primeiro e os vivos terão seus corpos transformados para um corpo incorruptível e glorificado, num abrir e fechar de olhos. E então serão elevados para um encontro muito especial nos ares com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para viver eternamente com Ele. Isso está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 18, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Portanto, crucificação, era da igreja, arrebatamento, a volta de Jesus. Na sequência do arrebatamento, nós teremos então a grande tribulação, onde está bem na parte central do slide. Será inaugurado então um período de 7 anos da grande tribulação, dividida em 2 partes, em 3 anos e meio, onde na primeira parte aparecerá o anticristo, governando o mundo
com poder político e comercial, sustentado por 10 reis e com poder religioso sustentado pelo falso profeta sob a autoridade de Satanás. Nesta primeira metade do governo mundial, haverá uma aparente paz, inclusive com a nação de Israel, uma aparente segurança e prosperidade para todas as nações. Daniel capítulo 7, versículo 24, ele fala isso, quando ele diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Portanto, aqui começa o espírito do anticristo no planeta Terra. Enquanto está ocorrendo a grande tribulação, no céu nós teremos o tribunal de Cristo, ou Bema. E enquanto essa grande tribulação se desencadeia na terra, os salvos em Cristo Jesus terão suas obras julgadas pelo Senhor no tribunal de Cristo, considerando que todos já estão na condição de um corpo glorificado, portanto, salvos e livres do pecado. Porém, segundo as suas obras, serão julgados e receberão o seu respectivo galardão. No tribunal de Cristo, cada um de nós receberá um galardão que nós ainda não sabemos, nem a Bíblia revelou. Mas, com certeza, é algo muito, 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 muito bom, muito excelente para nós. Na sequência do tribunal de Cristo, ainda no céu, nós teremos as bodas do Cordeiro. Distribuídos os respectivos galardões aos santos no céu, enquanto na terra ocorre a grande tribulação, virá na sequência as bodas do Cordeiro. A igreja, em muitas passagens bíblicas, é representada por uma noiva, e o Senhor Jesus pelo noivo, que tendo recebido a noiva pura, imaculada e santa, por ocasião do primeiro ato da segunda vinda, conhecida como arrebatamento, promoverá uma festa no céu, com um banquete, então, celestial. Após essas etapas do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e também da grande tribulação, teremos os julgamentos das nações e o Armagedon. Nesta etapa de nossa história futura, o Senhor Jesus, no segundo ato de sua segunda vinda, virá com a sua igreja para julgar as nações. Agora nós viremos com Cristo para julgar as nações, destruir o império satânico e destronar Satanás, o falso profeta e o anticristo da governança do mundo. É na batalha do Armagedon que o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre, e os que têm a marca da besta serão mortos e seus corpos consumidos pelos abutres. Satanás e os seus demônios serão acorrentados por 1000 anos, e todas as nações serão julgadas pelos seus malfeitos. Na batalha do Armagedon, a menina dos olhos do Senhor, Israel, será salva, e assim reconhecerão que o Senhor Jesus é o verdadeiro Messias, o Redentor de Israel e da humanidade. Então, é nessa libertação de Israel, do cerco dos inimigos, que Israel vai reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor. Após o Armagedon, teremos então um milênio, que é este primeiro quadro aí na parte inferior do slide. Após a destruição do Império Satânico, começa na Terra o governo de Cristo por 1000 anos, o milênio. Uma teocracia segundo o reino universal eterno, com justiça, com equidade, inflexível e com toda a plenitude de espírito. Será um tempo de júbilo, glória, santidade, paz e verdade. É o governo de Cristo na Terra por 1000 anos. Teremos então, na sequência do milênio, o julgamento final. Após o governo do milênio de Cristo, virá o julgamento final, também conhecido como o juízo do trono branco, que é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais, onde o Senhor Todo-Poderoso sentenciará ao sofrimento eterno, ao lago de fogo e enxofre, todos os ímpios mortos de todos os tempos, que ressuscitarão no corpo sem glória, e por terem rejeitado o Senhor Jesus,
como Senhor e Salvador da humanidade, receberão pelas más obras praticadas, registradas em seu próprio livro, a condenação de viverem com o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos os demônios no lago de enxofre e fogo, eternamente em sofrimento. Na sequência, teremos novos céus e nova terra. Após o julgamento final, Deus criará para nós um novo lar celestial. Porém, antes do Senhor, criará um novo céu e uma nova terra. Ele destruirá os antigos céus e a antiga terra pelo fogo e imediatamente criará um novo céu e uma nova terra e viverá junto com seus filhos para sempre em um lugar sem dor, sem pranto, sem lágrimas e sem morte. E assim estaremos para sempre na nova Jerusalém celestial. Portanto, o Apocalipse, a escatologia bíblica, não é para ser vamos dizer assim, uma visão de terror para os cristãos, ou mesmo para a humanidade. É para ter uma visão da benignidade, da bondade de Deus para conosco, que revela todos os acontecimentos aos que creem. Portanto, é uma segurança para nós, esse sentido de conhecer os últimos acontecimentos através da escatologia, e não motivo de pânico, de medo, do que quer que seja, mas motivo de alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Concluindo a aula de hoje, a palavra de Deus é certa, fiel e verdadeira, e a volta de Jesus é iminente para buscar a sua noiva, a Igreja Santa, pura e imaculada. Os acontecimentos escatológicos registrados na Bíblia Sagrada acontecerão um por um, e por isso devemos sempre nos preparar para a vinda do Senhor, permanecendo vigilantes em oração, em santidade, em amor e sempre fiel ao Senhor. Nas próximas lições, nós vamos estudar de forma pormenorizada todos estes aspectos que nós mostramos da visão, da cronologia escatológica dos últimos acontecimentos. Na próxima lição, vamos estudar a lição 11, Revelações sobre o tempo do fim. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.